Carboidratos. Então, uma boa escolha para você incluir numa dieta de emagrecimento, para você utilizar os carboidratos em prol do seu emagrecimento, é importante que você avalie a qualidade desse carboidrato, a quantidade desse carboidrato e também algumas formas de preparação. Mas antes de mais nada, a gente vai entender um pouquinho da função do carboidrato e o porquê não é interessante a gente fazer uma dieta muito radicalizada pensando no corte de carboidratos. Então, o carboidrato, ele compõe o nosso DNA. E o que a gente pode entender disso? A partir do momento que você faz uma restrição muito severa, você pode afetar a formação do DNA ou pode afetar o teu DNA, fazendo com que você tenha algumas mutações e isso possa passar para gerações subsequentes. Então, isso é muito importante saber para que a gente entenda que o carboidrato não deve ser eliminado e que ele não é nenhum vilão. Ao contrário, ele forma DNA. Ele também é responsável pela formação de algumas células do sistema imunológico. Então, a gente consegue perceber, principalmente em prática clínica, muitas pessoas com dietas restritivas em carboidrato afetando a parte imunológica. Aumento de cândida, de fungos, de micoses na pele, nas unhas, queda de cabelo, mais doentes, gripe, problemas na garganta. Então, a imunidade sendo afetada pela restrição, porque uma das funções do carboidrato é ser base das células imunológicas, de algumas células. Ele é fonte de energia rápida, de imediato, né? Então, ele é muito necessário, principalmente quando a gente vai trabalhar na parte de energia, de performance, atletas, esporte, próprio exercício físico que você faz, o nutriente, o macronutriente importante para que você tenha uma melhora na performance e você ter um desenvolvimento melhor no exercício físico vai fazer você gastar mais. Então, o carboidrato, ele é uma fonte primária e imediata e a fonte de carboidrato aí para os teus músculos. Ele é necessário, sim, no processo de exercício físico. Claro que atletas consomem um pouco mais, podem consumir carboidratos talvez de maior índice glicêmico, de maior carga glicêmica do que uma pessoa que está num processo de emagrecimento e que tem uma baixa atividade de exercício físico, né? Uma quantidade de exercício físico ali menor. Ele é responsável pela produção do hormônio tireoidiano também. Então, a tireoide, ela precisa do carboidrato para a formação do seu hormônio. A tireoide é uma glândula que a gente tem mais ou menos aqui nessa posição, que ela é responsável do fio do cabelo até a ponta do dedo do pé. Uma das questões que a gente aborda muito a tireoide é por ser um órgão responsável pelo metabolismo, e todas as células do nosso corpo dependem do bom funcionamento da tireoide. Então, a gente consegue também perceber, e tem relatos na literatura, de pessoas que têm restrição de carboidratos com uma alteração na produção do hormônio tireoidiano, que isso vai afetar no processo de emagrecimento também, além de afetar em outras coisas que essa glândula é importante. E ele é muito importante para a formação da mucosa intestinal. A gente entendeu toda a questão da importância do intestino. Então, quando eu tenho uma falha, uma restrição muito agressiva no consumo de carboidratos, eu tenho sim uma deficiência, uma lesão na nossa mucosa, na mucosa intestinal, podendo também afetar tanto o meu processo de emagrecimento quanto saúde, evidentemente. Então, algumas técnicas também na alimentação e estratégias são interessantes para a gente melhorar e potencializar o consumo desse carboidrato. Então, a gente comentou na aula anterior que refeições que associam gorduras de boa qualidade, azeite, castanha, abacate, proteínas, frango, queijo, iogurte, e fibras vegetais, salada, aveia, farelo de aveia, com carboidratos, um pão integral, por exemplo, que tem sementes, a gente tem um benefício aí na redução da absorção da velocidade dessa glicose. Então, é uma estratégia interessante. Outra estratégia interessante é a gente também cuidar no cozimento dos nossos vegetais, no cozimento dos nossos carboidratos, o arroz, a batata,
e também nas nossas frutas, o quão madura elas estão ou não. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando você cozinha demais uma cenoura, cozinha demais um brócolis, cozinha demais um arroz, você vai diminuindo as fibras e aumentando a quantidade de amido, aumentando a quantidade de carboidrato. Então, o ideal é que a gente consuma os vegetais mais al dente, para a gente preservar mais as fibras, que são importantes, para reduzir o índice glicêmico daquele carboidrato. Então, sim, uma cenoura muito cozida comparada com uma cenoura crua ou com uma cenoura só rapidamente refogada, ela tem mais carboidrato disponível do que a que foi feita de uma maneira a deixá-la com mais rica em fibra, né? Mais al dente, como a gente falou. Então, as frutas também é muito importante a gente construir esse hábito de não consumir frutas muito maduras. O amadurecimento nada mais é do que a troca do amido resistente, da fibra da fruta, por carboidrato. Então, por exemplo, uma banana, aquela que trapa na língua, ela tem muito amido resistente, que é uma fibra. Tanto que a gente usa muito a banana verde, a biomassa de banana verde, como fonte de fibra e pré-biótico para melhorar a saúde intestinal, para reduzir a absorção de glicose na alimentação. Claro que a gente não vai consumir a banana verde, mas ela deve estar menos madura e mais ao ponto. Ela é mais azedinha do que muito doce. E nós temos uma grande questão aqui no Brasil, que nós estamos em um local tropical, onde a gente tem uma incidência muito alta do sol e uma maturação muito grande das frutas, e tem muito hábito de comer frutas muito docinhas. Então, quando a gente está comendo as frutas mais adocicadas, bem docinhas, é porque ela já tem um pouquinho mais de frutose e menos de fibra. Então, é interessante a gente também, num processo de emagrecimento, talvez trabalhar com essas estratégias. São apenas estratégias e orientações para a gente cuidar no dia a dia e potencializar aí o nosso emagrecimento e o acesso ao carboidrato. E aqui a gente tem uma questão que eu acho muito interessante para a gente começar a pensar. Olha só que legal, aqui eu tenho um exemplo de uma dieta de 2.000 calorias, eu calculei 22% de carboidrato. 110 gramas de carboidrato numa dieta dessa. Um pacote de um cookie, ele tem aproximadamente isso, 110 gramas de carboidrato. Isso equivale, numa dieta de 2.000 calorias, 22%. Aqui é o que representa 22% de carboidrato vindo dos alimentos, vindo de comida de verdade. Então, aqui eu tenho 100 gramas de couve, mais 300 gramas de batata doce, mais 100 gramas de cenoura, mais 100 gramas de abobrinha, tenho ali mais 200 gramas de abóbora e uma porção ali de 100 gramas de morango. Tudo isso aqui tem a mesma quantidade de carboidrato que eu tenho um pacote de biscoito. Então, o que é importante a gente entender dessa comparação? Que você pode ter uma alimentação mais variada, uma alimentação que te gere mais saciedade, que tenha um volume maior, que te dê mais nutrição e te dê a mesma quantidade de carboidratos se você for escolher um carboidrato de menos qualidade. Então, como que eu faço, Luz, para entender que carboidrato que eu vou escolher? É muito simples. Você vai avaliar, isso é um alimento ou não é um produto? Ali no slide anterior, a gente tinha um produto feito à base de farinha, gordura, açúcar. Pode ser até um produto com apelo saudável, feito com farinha integral, feito com açúcar demerara, mas ele tem uma quantidade de carboidrato que equivale a uma quantidade de comida muito melhor. Então, quando eu vou para o alimento, eu não erro. Quando eu vou para o produto, eu posso pecar. Vamos dar um exemplo aqui. Tapioca e aipim. O aipim é o alimento de onde é feito a tapioca. A tapioca nada mais é do que uma farinha de aipim refinada, onde eu perco alguns nutrientes e principalmente fibra, tornando ela uma farinha branca com maior índice glicêmico, ou seja, uma velocidade mais rápida de absorção daquele açúcar e uma carga glicêmica maior. Mas, Eluse, por que ela tem uma carga glicêmica maior? Porque naquela porção
que eu tirei de aipim e transformei em tapioca, eu perdi líquido, eu perdi fibra, eu perdi alguns micronutrientes. Então, ele ficou mais pobre em nutrientes, com menos saciedade, porque perdeu fibras, e o volume, ele diminui. Então, a gente não come um pouquinho de tapioca, a gente acaba botando as 4, 5 colheres de tapioca, que vai equivaler a umas 3 porções de aipim. Então, é muito importante que a gente entenda da onde vem esse carboidrato e se ele é um produto ou um alimento. Então, ponha no prato e pergunte, isso é um produto ou é um alimento? Então, o pão é um produto, o alimento é a batata. Vamos lá, a tapioca é um produto, o alimento é o aipim. O biscoito é um produto, o alimento, ele é feito de farinha, a gente não come farinha pura, né? O alimento, por exemplo, é o milho, é uma aveia, entende? Então, a gente precisa estar muito antenado nisso aí, que é o que vai nos permitir fazer boas escolhas de carboidratos. Lembrando, quantidade é importante, então eu preciso de quantidade eficiente para o meu emagrecimento, a qualidade, então preferir sempre o alimento ao produto. Se eu for para o produto, eu sempre avaliar a quantidade de carboidrato que tem ali naquela porção, e avaliar as técnicas para diminuir a absorção desse açúcar. Incluir fibra, proteína, gordura, novamente falando, consumir os alimentos menos cozidos e menos maduros. Então, aqui a gente já conseguir visualizar. Dentro de um produto, o que é legal a gente perceber? Uma fatia de pão, ela tem, né, aproximadamente 13 gramas de carboidrato. Então, é legal você ter essa noção para você começar a olhar lá, essa barrinha aqui tem 13 gramas, puxa, equivale em carboidrato a mesma quantidade de uma fatia de pão. Esse produto aqui tem 5 gramas de carboidrato. Então não é tanto carboidrato assim. Claro que a gente vai precisar avaliar o restante da composição deste alimento. Mas, em primeiro lugar, aqui para a gente que está começando a conversar sobre carboidratos, você pode fazer esse comparativo, né? 100 gramas de batata doce, que seria uma batata doce média, né? Da palminha aqui, ó, metade da minha mão, é uma quantidade bem generosa, ela tem mais ou menos uns 7, 8 gramas de carboidrato. Então, olha só, uma quantidade de batata para uma fatia de pão. O que vai me deixar mais saciado? Isso é bem importante. Você conhecer para começar a fazer os comparativos, e isso tem muito nas listas de substituição. Vamos deixar uma listinha aí de substituição para você começar a avaliar as quantidades de carboidrato e as equivalências. Então, para a gente concluir, eu trago esse slide para a gente ver e avaliar esses desequilíbrios dietéticos que a gente faz. Às vezes, eu não como arroz, estou comendo salada de frango, eu não como banana porque tem muito carboidrato, eu não como isso, estou tirando batata da minha alimentação. Então, a gente está focando muito em retirar os alimentos de verdade e, às vezes, não pensa nas escolhas extras que a gente faz em outros horários, né? Então, isso é uma questão de comportamento que a gente vem trabalhando muito ao longo do curso. As pessoas se enganam um pouco, então ficam, né, restringindo a batata, restringindo a banana, restringindo o carboidrato do arroz durante a semana e chegam no final de semana, vão lá, comem um chocolate, comem um pastel e não fazem esse cálculo. Então, aqui tem um cálculo muito interessante que mostra que 200 ml de suco de laranja com uma colher de sopa de mel, ela te apresenta 39 gramas de carboidrato. E uma porçãozinha ali de 2 colheres de sopa de arroz branco tem 13 gramas de carboidrato. Então, olha que interessante, a carga de carboidrato que entrou aqui é menor do que aqui. Então, às vezes, aquele suquinho, aquela paçoquinha extra, aquele bombonzinho extra que você está consumindo, não justifica você não consumir alimentos saudáveis ao longo do seu dia a dia. Então, vamos atrás de nutrição, vamos lembrar que quantidade é importante, sim, e que a gente tem várias técnicas para descobrir qual é o melhor carboidrato que eu vou compor a minha alimentação.